Boa noite aos irmãos. Dia bastante complicado com a chuva, mas graças a Deus pelos irmãos que chegaram. Vamos abrir as nossas Bíblias para Atos 22, capítulo 22, versículos de 1 a 22. Eu não farei a leitura para não tomarmos tempo, porque depois eu vou ler os versículos à medida que desenvolver a mensagem. Então, Atos 22, de 1 a 22. Vamos orar. Senhor, pedimos nesse momento a tua orientação, sabedoria para pudermos, ó Deus, continuar te servindo, fazendo a tua vontade, sendo um testemunho para aqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador, de que vale a pena te servir, uma vida transformada pelo sangue de Cristo, que nós possamos, através do nosso caminhar por esse mundo, manifestar essa salvação através de um testemunho digno para a tua honra e glória. Ajuda-nos a fazer a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém. Atos 22, de 1 a 22, o fariseu transformado. Nós podemos aprender com a vida de Paulo, a vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele teve a salvação, a redenção em Cristo Jesus e principalmente um testemunho de vida que só a graça de Deus pode salvar o homem. Paulo é conhecido como o apóstolo da graça. Capítulo 22, versículos de 12 a 14, diz: E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Então Ananias encontra Paulo e declara a ele: Paulo, Deus te escolheu, Deus te separou para um propósito que é fazer a vontade de Deus. E assim a todo aquele que é salvo em Jesus Cristo, Deus nos salvou e Deus nos mantém nesse mundo com o propósito de fazermos a vontade de Deus. Em meio aos nossos trabalhos, estudos, afazeres, os nossos relacionamentos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Então nós tomamos conhecimento do apóstolo Paulo, ainda como Saulo, lá no capítulo 7 de Atos, Atos 7, quando Estevão é martirizado, Saulo está presenciando tudo aquilo, todo aquele acontecimento, ainda com o nome de Saulo, ele está sendo conivente com a perseguição aos cristãos. Versículo 58 do capítulo 7. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Aqui falando de Estevão. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo perseguindo a igreja. Versículo 1 do capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2 do capítulo 8. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, ou seja, perseguia os cristãos, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Então, Paulo, ainda como Saulo, ele estava determinado a acabar com o caminho do Senhor, acabar com a fé em Jesus Cristo. Então, todo que professava a fé em Jesus Cristo, Saulo perseguia. Ele era contra o evangelho. Mas nós vamos ver que esse fariseu foi transformado pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque Deus agindo na vida de um homem implacável, de um homem sedento em acabar com os cristãos, um homem que buscava exterminar com o evangelho, mas Deus teve misericórdia. Por isso que nós não devemos deixar de cessar de pregar o evangelho a toda criatura, por mais perversa que ela seja. Porque Deus separou de antemão essa pessoa, talvez para a salvação, mas ela precisa ouvir o evangelho como Saulo ouviu o evangelho. Ele assolava a igreja, ele perseguia os cristãos. E nós vamos ver lá no final de Atos 28, aquele que perseguia a igreja
ele se tornou uma bênção. Atos 28, 30 e 31. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes a Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, ele tinha uma vida contrária ao evangelho, mas encerrou a sua carreira nesse mundo pregando o evangelho, pregando a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Então, não importa o que a pessoa era, não importa o que a pessoa fazia, o que importa é como ela vai sair desse mundo, como saiu o apóstolo Paulo, um homem que se preocupava com a salvação de almas. Perseguiu a igreja? Perseguiu, mas pela graça de Deus ele teve uma vida transformada e fez a vontade de Deus. Então deve ser um desafio para as nossas vidas como salvo em Cristo Jesus, olhar para esse homem Paulo e ter uma vida que agrada a Deus, porque em Cristo Jesus é que nós encontramos a vontade de Deus e a vida eterna. E aqui no capítulo 22 de Atos, nós vemos Paulo se defendendo das acusações agora que faziam contra ele porque ele pregava o evangelho em Jerusalém. Ele foi perseguido e ele estava sendo encarcerado por pregar o evangelho. Então o perseguidor agora dando testemunho daquilo que Deus fez. Olha, eu era assim, mas eu conheci Jesus Cristo, agora eu sou assim. E ele discorre nesses 22 versículos do capítulo 22, o que Deus, pela sua graça e misericórdia, fez com ele. E ele vivia fazendo a vontade de Deus, porque Deus planejou isso para a vida dele, e ele entendeu isso. E nós precisamos entender para as nossas vidas também. Então a vida desse fariseu transformado, em primeiro lugar, como ele era antes de conhecer Jesus Cristo. Versículos de 1 a 5. Capítulo 22 de Atos, 1 a 5. Homens, irmãos e pais, ele está aqui falando para os judeus. Ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília. E nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho. Qual o caminho? A seita que ele dizia que era o evangelho. Ele perseguiu até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietado para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Então a vida de Paulo antes da conversão. Ele era um homem religioso. Ele adorava a Deus da forma que a religião diz que tem que adorar a Deus, não conforme a palavra do Senhor. Ele nasceu na cidade de Tarso, por isso que ele era chamado Saulo de Tarso, na Sicília, hoje Turquia, e ele nasceu lá no ano entre 1 e 5 depois de Cristo. Ele era da linhagem benjamita, ou seja, ele tinha uma ascendência hebraica. Ele fala isso lá em Filipenses 3, 5 e 6. Os seus pais eram fariseus, o fariseu era muito nacionalista, ele se separava de toda e qualquer contaminação. Estritamente, o fariseu guardava a lei do Senhor. Então, estamos diante de um homem religioso. Nós vemos isso hoje em nossos dias. Pessoas que querem adorar e agradar a Deus do seu jeito, mas não têm Jesus Cristo no seu coração. Desprezam tudo que está vinculado ao Evangelho. Então, Paulo era um homem letrado na cultura grega, apesar de ter o conhecimento do grego, ele também falava o latim, a sua família falava o aramaico, que era uma raiz da língua judaica. Então, ele era todo letrado, ele era um cidadão romano, versículo do capítulo 22, versículo 25. É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ele falando lá com o tribuno. O tribuno diz para ele, mas eu comprei esse direito de ser romano por muito valor. E Paulo diz no versículo 28, mas eu sou de nascimento. Então, era um homem que tinha passagem por todos os lugares, porque além de ser religioso, ele tinha a cidadania romana. Capítulo 3, versículo 3 do capítulo 22. Ele foi criado
aos pés do rabino chamado Gamaliel. Ele foi enviado para a Palestina para aprender a palavra de Deus, mas ele perseguia a palavra de Deus. Era religioso ao extremo, mas não tinha Deus nem na sua mente, nem no seu coração. Então, ele vivia pela sua justiça própria, um homem que fazia a vontade de Deus do seu jeito, porque era religioso, e ele mantinha-se firme naquilo que ele acreditava. Quantas e quantas religiões afastam o homem de Deus porque essas pessoas se mantêm firmes naquilo que aprenderam, na doutrina errada que aprenderam e não no verdadeiro evangelho. Ele diz que ele era sincero, versículo 5, ele recebia o testemunho do sumo sacerdote e fazia aquilo que lhe era mandado conforme o sumo sacerdote dizia. Ele fazia a vontade de Deus do seu jeito. Sabemos, irmãos, que só Jesus Cristo transforma a mente e o coração do homem. A religião afasta cada vez mais o homem de Deus. Por quê? Porque é a forma do homem do seu jeito se achegar a Deus. E em Jesus Cristo é o jeito, a maneira que Deus quer que o homem sirva a Deus conforme a vontade do Senhor. Então Paulo era esse homem, um homem dito religioso, mas longe de Deus na sua vida. Zeloso, violento, brutal contra as coisas de Deus. Um perseguidor implacável da igreja primitiva. Então, a necessidade do homem é ter a visão que Paulo teve. Nós vamos entrar agora nesse aspecto da transformação quando ele vê Jesus Cristo. Ele passa a ter uma vida de perseguidor da igreja para pregador do evangelho. Então, o segundo aspecto, a transformação na vida de Paulo. Capítulo 22, versículos de 6 a 10. Ora, aconteceu, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu lhe respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te, vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te tem ordenado para fazer. Então aqui, Paulo está relembrando Atos 9, de 1 a 22, o que aconteceu quando ele encontra Jesus Cristo no caminho para Damasco. Indo perseguir o Senhor, ele encontra o Senhor. Então a vida de Paulo é transformada no caminho para Damasco. Aquela jornada foi a salvação para Paulo. Ele tinha cartas para chegar nas sinagogas em Damasco, prender os judeus cristãos e trazê-los de volta. Ele era um seguidor do caminho contra o Senhor. Então ele volta agora para Jerusalém e está aprisionado pelo Evangelho. Aquele que perseguiu o Evangelho é aprisionado por causa do Evangelho. Versículo 7. Saulo, Saulo, Jesus Cristo falando com ele: por que tu me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele não conhecia Jesus Cristo. Por isso que é preciso pregar a palavra de Deus, porque em algum momento na vida da pessoa ela vai reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Eu sou Jesus a quem tu persegue, versículo 8. Então, a partir desse momento, Paulo tem a sua vida transformada. A luz que cegou a ele foi a luz que transformou a vida desse homem. Um homem que viajava com seus companheiros para perseguir a palavra do Senhor. Então Deus escolheu dessa forma se revelar a Saulo, que se transformou em Paulo. E Deus tem um propósito na vida do pecador. Ele quer se revelar. E nós, irmãos, somos este instrumento de pregar o evangelho para essas pessoas, para que elas possam reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo não vai mais aparecer como apareceu para Saulo no caminho desse pecador. Ele vai fazer com que nós sejamos essa luz que contraste a treva que essa pessoa vive, para que ela possa conhecer Jesus Cristo, que ela persegue,
Como? Negando ele como Salvador. Ela está perseguindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse homem teve a sua vida transformada. E nós vamos ver também na sequência a resposta de Paulo ao Senhor Jesus Cristo, versículos de 8 a 10. E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele me disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam com ele viram, na realidade, a luz, mas não ouviram a voz daquele que falava com ele. Então disse eu: Senhor, que farei? Ele perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer? E o Senhor disse: levanta-te, vai para Damasco, e lá vai ser dito para ti o que tu deves fazer. Então ele reagiu positivamente ao chamado do Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós entregamos o Evangelho e as pessoas não querem ouvir e reagem até agressivamente. Mas nós precisamos pregar o Evangelho, porque ele é que vai dar salvação a essas pessoas. Então, a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia, ela faz a obra que apraz ao Senhor. No caso aqui de Saulo, foi a transformação desse fariseu num homem que pregou o Evangelho. Então, as circunstâncias adversas muitas vezes colocam a oportunidade para que nós preguemos o Evangelho a essas pessoas. Então, Saulo reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, aquele que conhecia a palavra de Deus, mas não vivia a palavra de Deus, reconheceu Jesus Cristo como o Messias enviado e que veio ao mundo para trazer salvação a ele. Ele perguntou atentamente: o que eu devo fazer? E o Senhor deu a Paulo a instrução, do versículo 10 ao 11. Paulo recebe a missão do Senhor. Versículo 10, então disse eu ao Senhor: que farei? O Senhor disse-me: levanta e vai para Damasco, e ali será dito e te ordenado o que fazer. E como eu não via por causa do esplendor da luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Então Paulo, ele pediu orientação de pessoas para fazer a vontade de Deus. Deus falou com ele e ele foi levado conforme a orientação para aonde Deus enviou ele, para Damasco. Então Deus manifesta a sua vontade claramente através daquele que leva a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender. Muitas vezes nós pregamos, a pessoa não entende. Mas em algum momento, pela insistência de pregar o Evangelho, pela forma com que ela vai recebendo a informação, essa pessoa vai ser transformada. Ela precisa ter clareza daquilo que nós vivemos e cremos. Então, cabe a nós pregar o Evangelho. E Deus deu a nós essa missão no presente tempo, de levar a palavra de Deus. Mas eu não sou um missionário como Paulo. Mas Deus vai te usar onde tu estás, como uma pessoa que vai levar luz, clareza à vida de trevas que essas pessoas vivem. Então, às vezes é difícil, mas nós precisamos atender a missão que o Senhor nos deu, esperar no Senhor a sua vontade e fazer a vontade do Senhor. Paulo ficou cego momentaneamente e ele foi conduzido por outros. Esse mundo cega as pessoas em relação ao Evangelho e elas precisam de nós, que temos a palavra do Senhor, para pregar a palavra, para que o Espírito Santo haja nesses corações e clareie e transforme essas vidas. E nós, como salvos em Cristo Jesus, não entendendo muitas vezes o propósito de Deus, nós precisamos viver pela fé naquilo que Deus nos dá, que é fazer a sua vontade. Não se sinta sobrecarregado, não se sinta pesado, não se sinta desanimado, sinta-se desafiado a fazer a vontade de Deus, a pregar o Evangelho a toda a criatura. Deus vai te capacitar, por mais pesado que possa ser a responsabilidade, Deus vai te capacitar. Confie no Senhor. Deus vai dominar a tua mente, teu coração, e Ele vai te dar um entendimento para fazer a vontade do Senhor. Não crie estratégias e pensamentos humanos para fazer a vontade de Deus. Descanse na missão que Deus te deu, e Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É a promessa do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Êxodo 3, 10 e 12. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus falando a Moisés. Jeremias 1, 5-8, Deus falando a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor deu a Moisés uma missão, o Senhor deu a Jeremias uma missão, assim como o Senhor deu a Paulo uma missão. Eles se sentiram talvez incapazes, mas Deus os sustentou. Deus disse: eu serei contigo, aonde eu te mandar, vai. É o que Deus fala para nós hoje, irmãos. Deus está conosco para que nós possamos ser a luz nesse mundo, o sal nessa terra. Ele nos chama para realizar a sua obra. Lembra que os anjos desejaram isso, mas Deus não concedeu aos anjos a oportunidade de pregar o evangelho, porque é o salvo em Cristo Jesus nesse mundo que tem a responsabilidade. E Deus vai nos acompanhar a fim de que nós possamos realizar a vontade de Deus e trazermos glória a Deus, assim como Paulo trouxe glória a Deus pregando o evangelho, por mais perseguido que ele fosse pelos seus irmãos judeus, mas ele pregou o evangelho e aceitou a missão que o Senhor lhe deu. E Deus também nos dá essa missão. E, em quinto lugar, Paulo recebeu o conselho de homens piedosos. Versículo 12-16 do capítulo 22 de Atos. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: e Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. E disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser uma testemunha para todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te, lava-te dos teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então ele recebeu de Ananias as instruções e ele recebeu de Ananias o apoio necessário para que ele pudesse pregar o evangelho. Lá em Atos capítulo 9, Atos 9, versículos 13-14, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, de quem? De Saulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O próprio Ananias temeu quando o Senhor disse: ó, esse homem vai se apresentar aqui e tu vai fazer assim, assim, assim para ele. Ananias temeu, mas Ananias fazia a vontade de Deus e ele aceitou e instruiu a Paulo. Então ele foi o que ajudou Paulo no início do evangelho, no sentido de ele reconhecer que ele era um vaso escolhido, um instrumento de Deus para pregar o evangelho. Lá, isso é dito lá em Atos 9:15, porque esse é para mim um vaso de bênção, esse é para mim um instrumento para levar a mensagem aos perdidos. Então, escolhido, Deus nos escolheu também, irmãos, e nós precisamos nos cercar, nos aconselhar com pessoas temente a Deus, olhar para pessoas que têm um bom testemunho para que nós possamos ser um bom testemunho também. Então o Senhor disse a Ananias: não tema, porque ele para mim é escolhido. Paulo realmente fez a vontade do Senhor, ele se humilhou mesmo que tivesse que sofrer pelo evangelho. E aqui Ananias também, mesmo assustado, ele não deixou de fazer a vontade de Deus, preparou Paulo para que pudesse iniciar a sua jornada. Capítulo 9, versículo 16. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quanto deve padecer. Ele talvez encorajou aqui a Paulo no início da sua jornada, mostrando que tudo aquilo que ele fazia com a igreja iria acontecer com ele também. A perseguição por pregar
o evangelho. Mas assim como Jeremias, como Moisés, como Paulo, o próprio Ananias sempre pronto a fazer a vontade de Deus. Ele seguiu as instruções do Senhor e aconselhou a Paulo, ele impôs as mãos e Paulo recebeu o Espírito Santo. Versículo 17. E Ananias foi e entrou em casa, impondo-lhes as mãos. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. Ele impôs as mãos. Então trouxe mais ainda a orientação ao apóstolo Paulo, um homem preocupado em discipular pessoas, em incentivar pessoas para que também pudessem ser um exemplo e pregar o evangelho. Versículo 18 do capítulo 9 de Atos. E caíram aquelas escamas dos olhos que cegavam a Paulo, e Paulo tornou a ver. E ele foi batizado, e ele imediatamente passou a proclamar a palavra de Deus. E tendo comido, versículo 19, sendo confortado, ele passou a ter comunhão com os demais discípulos e pregar a palavra de Deus. Então, Saulo, um homem transformado pela graça e pela misericórdia de Deus. Versículo 20, ele pregando nas sinagogas dos judeus, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, este que é filho de Deus. Versículo 21, e atônito todos que ouviram, aqueles que sabiam que Saulo perseguia o evangelho, agora viam ele perseguindo, pregando o evangelho. Não é este que em Jerusalém perseguia e a todo que invocava este nome, e para esse fim veio para levar presos, conforme os principais dos sacerdotes tinham dito? Então as pessoas ficaram atemorizadas com o que ouviam da boca de Paulo, mas ele fez a vontade de Deus. Paulo se juntou aos salvos em Cristo Jesus para pregar a palavra de Deus. E esse deve ser, irmão, irmã, o nosso comportamento como salvo em Cristo Jesus. Nos unir com pessoas da mesma profissão de fé, com o mesmo incentivo, com a mesma visão de pregar o evangelho, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida, o que nós éramos, o que nós somos hoje, e também reconhecer a Jesus Cristo, que foi que nos transformou, para que eles também possam crer no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E em sexto lugar, o desafio para a vida de Paulo, versículos lá no capítulo 22, 18 a 21. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na morte dele, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios. Então o desafio para a vida de Paulo: tu vai ter dificuldade, Paulo, mas tu vai fazer a minha vontade. E Paulo entendeu isso. Os homens rejeitarão a palavra de Deus. Os homens vão te perseguir. Os homens vão te botar na cadeia, mas tu vai pregar a palavra de Deus. O desafio para a vida do crente: ele precisa entender que Deus quer usar a cada um de nós para pregar a palavra de Deus. Paulo tinha consciência de que quando Estevão era morto, ele guardava as vestimentas daqueles que perseguiam a palavra de Deus. Mas mesmo assim, isso não trouxe, não desencorajou ele a pregar o evangelho, porque ele sabia que ele estava recebendo de Deus esse desafio, um desafio, uma missão digna que só um salvo em Cristo, que teve uma vida transformada de seus pecados, por piores que fossem eles, de encorajar as pessoas a apedrejarem Estevão. Paulo estava ali consentindo com isso, mas isso não importava mais, porque ele era transformado. Um homem que estava para fazer a vontade de Deus e aceitou o desafio. Não olhava mais para o passado, ele olhava para o presente. Tudo aquilo que Cristo fez por ele, e ele seguia olhando para o Salvador. Há um custo, versículo 22, e ouviram até essa palavra, e levantaram a voz, dizendo, tira da terra tal
homem, porque não convém que viva. Há um custo para pregar o evangelho. Aqui Paulo já é levado depois para ser preso, e depois ele vai perante o Sinédrio, e depois ele apela para César, e depois ele é levado para Roma, e ele lá prega o evangelho, faz a vontade de Deus. Há um custo, mas Paulo sabia isso. Ele estava pronto a fazer a vontade de Deus, disposto a rejeitar as vantagens do mundo, disposto a deixar para trás todo o mal que ele havia feito, olhando para aquilo que Jesus Cristo fez por ele na cruz e que ele reconheceu como a salvação do Senhor, disposto a ser rejeitado pelo evangelho. Filipenses 3:8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as coisas ele considera como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Leia lá depois, 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 22 até o final do capítulo, o que Paulo sofreu pelo Evangelho. Perseguido por falsos profetas, por falsos irmãos, perseguidos pelos judeus, e tantas dificuldades, mas ele sabia que tinha esse custo para pregar a palavra do Senhor. Jamais foi desencorajado. Nós não temos isso no nosso país hoje, irmãos. Nós precisamos, sendo transformados pelo sangue de Jesus Cristo, levar a palavra de Deus aos perdidos. Ter o pensamento de Paulo, 2 Timóteo 4, 6-8, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Coroa da justiça. Para quem ama a vinda do Salvador Jesus Cristo. Paulo, desde o momento que foi transformado pelo sangue de Cristo, ele reputou tudo como perda para pregar o evangelho, porque ele pregava o evangelho hoje esperando que Jesus Cristo viesse buscá-lo, arrebatar a igreja. Ele sempre viveu assim. Então ele tem um galardão. Aquele que tem o galardão garantido, que vive uma vida esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, terá a coroa da vida. E esse galardão é para uma vida de testemunho, uma vida de consagração, de cada dia vivendo hoje como o Senhor viesse me buscar, para me apresentar na presença dele. Nós temos vivido assim? Ou temos nos embaraçado com as coisas desse mundo? Paulo nos dá o exemplo desse fariseu transformado. Eu fui transformado, por que eu não vou viver hoje aguardando meu Salvador? Ah, mas eu sou muito novo, eu sou muito jovem, eu não casei, eu não isso, eu não aquilo, eu não trabalhei, eu não tenho isso. Isso não importa. Viva o dia de hoje como um salvo, como Paulo vivia, reputando tudo como escória e aguardando a volta do Salvador, para que tu possa receber do Senhor bom e fiel servo, me aguardou quando eu vim te buscar. Estava fazendo a vontade de Deus, dando um testemunho, mostrando ao pecador a necessidade de arrependimento. Então, Deus deixa esse testemunho desse homem na palavra do Senhor, um homem que perseguiu a igreja, mas que foi transformado e que viveu sempre aguardando o retorno do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele fazia todos os dias a vontade do Senhor e não a vontade dele. Ele nos mostra como nós podemos fazer, mesmo não sendo missionário em tempo integral ou pastor, ou seja, qual for a função dentro da igreja local. Como um servo de Deus, eu viver uma vida que agrada ao meu Senhor. Então, o fariseu transformado, Deus pode, mostrando através da palavra dele, salvar o religioso que está apego à sua vida de religiosidade, mas é pecador, assim como o maior marginal, o maior criminoso, como Paulo era. Deus tem poder para transformar essa vida. Mas a palavra precisa ser pregada. O evangelho precisa ser anunciado. A pessoa precisa ser confrontada. No caminho que ela anda, a luz precisa clarear as trevas que ela vive para receber Jesus Cristo como Salvador. Qualquer que seja a boa obra, qualquer que seja o bom comportamento da pessoa, é insuficiente para justificar diante de Deus. Isso é uma vida desprezível aos olhos do Senhor.
precisa ter Jesus Cristo para depois poder fazer obras que glorifiquem ao Deus Pai, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Então Paulo não era digno, mas Deus pela sua graça o salvou, né? Talvez nós olhemos para tantas pessoas que nos cercam, aos nossos olhos não são dignas, ao meu ver, mas para Deus tudo é possível. Deus pode transformar aquela vida e receber glória com essa pessoa. Qual a tua condição hoje? Tem Jesus Cristo como Salvador? Se não tem, o meu convite é para que tu possa refletir a tua condição. Se tu não tem Jesus Cristo como Salvador, persegue a igreja, persegue o Evangelho, porque rejeita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelos teus pecados. Deus, em Cristo Jesus, quer te salvar. Então precisa receber a mensagem, aplicar no teu coração e ter tua mente e teu coração transformado, aceitando Jesus Cristo como Salvador. Nos procure que nós te mostramos na palavra de Deus como tu pode crer no Salvador. Esse mesmo que transformou a vida de Paulo, transformou a minha vida, pode transformar a tua vida se tu confessar Jesus Cristo como teu Salvador. E nós, salvos em Cristo Jesus, que a vida de Paulo possa ser um desafio para nós sermos testemunhas daquilo que eu era, do que aconteceu e o que o Senhor tem feito hoje com a minha vida. Que o Senhor tem poder para me usar para a honra e glória dele. Compartilhe humildemente o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Paulo fazia. Aproveite as oportunidades, entregue um folheto. Sempre tem um gancho numa conversa com alguma pessoa para introduzir o Evangelho e mostrar a necessidade que a pessoa tem. Mas para isso precisa comprometimento com a vontade de Deus e com a obra do Senhor. As dificuldades, os sofrimentos, que nós renunciemos isso, que eles não sejam um impeditivo para nós prosseguirmos para o alvo. Fazer a vontade de Deus, confiando em tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E para encerrar, Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Sempre foi o pensamento de Paulo. E ele morreu pregando o Evangelho. Que Deus possa, com a sua palavra, irmãos, nos desafiar a sermos testemunhas fiéis de uma vida transformada pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque um dia a luz do Evangelho tocou na minha vida, no meu coração, e eu pude sentir o meu peso do pecado, Deus, reconhecer que a forma como eu vivia não te agradava, mas que em Jesus Cristo eu sou transformado, sou justificado, e que dia a dia, Deus, eu possa buscar fazer a tua vontade, não a minha, e viver uma vida que te agrada. Sabemos, ó Deus, que quando oramos dessa forma, as provas vêm, as dificuldades aparecem, porque tu permite que seja assim, para nos provar e nos aperfeiçoar, e nós honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. Que possamos ter desejo na comunhão com pessoas que professam a mesma fé, que tenham conhecimento da tua palavra, Deus, para que nós possamos crescer na tua graça e no teu entendimento, além do nosso tempo devocional diário, para que possamos permitir que o teu Espírito faça dia a dia, progressivamente, a obra no nosso coração para santificação, aguardando o teu retorno, Deus. Que a nossa parte da coroa da vida seja reservada não porque merecemos, mas pela fidelidade da tua palavra e a promessa de que todo aquele que fizer o que te agrada é aguardar o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te servindo, pregando o Evangelho, se receberá o galardão, Deus. Não vivamos por isso, mas que possamos dar honra e glória a ti por tudo isso. Perdoa os nossos pecados, graças te damos em nome de Cristo que eu oro. Amém.